Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo de Equilíbrio, podcast da Arai Bolzan Assessoria Estratégica. Para quem não me conhece, para quem não nos conhece, meu nome é Leandro Pouzan, este é o Sérgio Araia. Nós fundamos e formamos a Arai Bolzan, uma empresa especializada em contrato de gases industriais. Na verdade, a nossa missão é trazer equilíbrio na relação contratual entre o fornecedor e o cliente. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, se inscreva no canal, clica no sininho, passa esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece que vai se beneficiar do que está assistindo aqui conosco. Bom, apresentações feitas. No primeiro episódio, a gente comentou que traria para cá, para as nossas entrevistas, para os nossos bate-papos, clientes especialistas, parceiros especialistas em gases e até mesmo, quem sabe, um dia, um fornecedor ou os fornecedores para vir aqui bater papo com a gente. A ideia do nosso bate-papo é simplesmente trazer equilíbrio. Por isso, vir aqui bater um papo de equilíbrio conosco. E não é diferente, hoje nós temos um baita especialista com a gente, especialista de gases, em solda, laser. Não é um cliente ainda, nós vamos trazer um cliente nos próximos. Hoje, um especialista no ramo de gás. Posso só fazer uma interferência aqui? O irmão também, né? Opa! Que trabalhamos Obrigado. juntos Sim, todos esses por anos. muitos anos, então, além de ser um grande especialista, é um irmão da dupla aqui. Bom, eu vou ter que ler o currículo, porque é um pedacinho, tá, gente? Olha só. O nosso convidado tem mais de 30 anos de experiência na área técnica e comercial do mercado de gás industrial. Atua em gestão de equipe, com ênfase no desenvolvimento de pessoas. Praticava um coach ativo na gestão dos engenheiros, que trabalhavam diretamente com ele, a fim de desenvolver soluções técnicas e comerciais para a aplicação dos gases nos clientes. Paralelamente, atuava dando suporte a uma equipe de mais de 40 vendedores, a nível Brasil, com foco no processo de valoração das vendas, sempre visando a construção de uma relação de sucesso, de uma relação de equilíbrio com o nosso cliente. Tem um vasto conhecimento técnico nas áreas de solda, corte, máquinas laser e gestão. Com vocês, nosso amigo, parceiro, brother, Paulo Novaes. Paulinho, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso podcast, seja bem-vindo à nossa equipe, porque, pessoal, faz parte do time. Quero agradecer a essa oportunidade, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E realmente a sensação é essa, de uma família, de um grupo de irmãos. Nós nos conhecemos há tantos anos, trabalhamos juntos, vivemos várias situações, e irmãos de vida, eu diria para vocês. Um prazer estar aqui, prazer participar desse primeiro evento aí da Arai Bolzan, nesse podcast de hoje. Legal. Obrigado. Paulinho, você falou um negócio interessante, que eu estava já na minha cabeça para comentar e não tem coincidência. Você comentou sobre coisas que nós passamos no passado, coisas que a gente viveu junto. Pô, é uma vida, são 30 anos praticamente juntos. Eu tenho 30 anos de experiência em mercado, talvez até um pouco mais, não vou falar a minha idade aqui, mas, assim, eu queria que antes da gente entrar no assunto gases, no assunto comercial e tudo mais, conta um pouquinho do Paulo, A gente passou por tanta coisa, Paulo? E todo mundo hoje em dia, olha isso aqui, todo mundo hoje em dia está falando, a gente vê isso muito em podcast, pessoal de gestão falando sobre equilíbrio na vida, entre vida e trabalho, equilíbrio. E nós vivemos isso na pele, principalmente eu e você, que tivemos um problema grave conjugal, depois separação, aí filho, vô. Cara, como foi equilibrar tudo isso em todos esses anos e com uma multinacional nas costas, Não tem como você separar uma coisa da outra, Quando você começa uma vida profissional, eu pelo menos tive, desde a minha adolescência, tracei uma linha como deveria ser a minha vida. Isso é um pouco certo e um pouco errado, se você parar para pensar, mas foi o que eu pensei. Então, a partir do momento que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, casei, e tinha como objetivo aí constituir uma família, Veio 2 filhos, tenho 2 filhos, um de 27 e um de 25, são homens já.
E no determinado momento a relação finalizou-se e eu passei a ter uma nova experiência, que era a experiência de solteiro, né? De solteiro com filhos e tal, mas isso tudo envolvendo no dia a dia do trabalho, né? Daí eu reencontrei, nesse momento eu reencontrei uma amiga de infância e aí iniciou um novo relacionamento, né? Hoje, esse ano eu vou fazer 10 anos de casado e com essa relação veio uma experiência nova, né? Eu tenho uma enteada, ela tem 3 filhos, né? E aí eu virei avô, né? Eu antecipei uma etapa, né? Eu virei avô, isso é maravilhoso, eu tenho isso como uma experiência única. Eu tenho um neto de 11, uma neta de 8 e um neto de 3 anos, né? Então, é muito legal isso, realmente, para mim, é muito gratificante, né, ter isso. E eu levo uma vida hoje focada nessa questão da família, tanto a questão da minha família como a família da minha esposa, né? Interessante, você está falando, eu me lembro exatamente quando você separou. E você me chamou, você foi falar comigo, porque exatamente eu já tinha essa experiência e era sabido por todos na empresa. Mas por que eu estou falando isso? As empresas estão cada dia mais frias, né? A relação colega, ela está cada vez mais fria, todo mundo, cada um usando o outro como escada. E a gente não tinha isso, né, Paulinho? Nós vivíamos, é claro que tinha os problemas, mas a gente vivia quase como uma família mesmo. E porque viver um momento de separação com filhos e trabalhando numa multinacional, cara, a peteca não podia cair. A gente tinha cliente no Brasil inteiro para atender, né, velho? Então, Leandro, se você for fazer uma análise, né, uma boa parte da tua vida tu passa dentro de uma empresa. Nós fizemos isso, né? Nós fizemos isso. Eu lembro até hoje, quando eu conheci o Sérgio era estagiário comigo, né, Sérgio? Numa empresa de gases, né, lá em 1987, certo, Sérgio? Né? Então, faz muito tempo. É uma vida e não tem como você separar. E aí o que acontece? Você acaba fazendo inicialmente colegas dentro da empresa que posteriormente viram amigos, né? E essa amizade, ela acaba você acaba compartilhando, né, as situações que você vive no teu dia a dia, né? Você não tem como separar. Então, realmente, quando a minha vida pessoal mudou, né, eu consegui, no primeiro momento, com o apoio da família, me reestruturar, mas o apoio dos meus amigos de trabalho no dia a dia, né, as pessoas acabaram se preocupando, né, as poucas pessoas que souberam se preocupando, isso foi fundamental, porque você tem que tocar a vida, né, a vida anda, né, e aí esse apoio de você ter essa estabilidade dentro da empresa, dentro do teu dia a dia profissional, ele foi fundamental para mim. Isso é muito legal. Tem muita gente, pessoal, até agora eu falo para os nossos ouvintes, tem muita gente que acha que a vida dele tem que ser escondida, tem que ser travada, e você falou bem, você vive 30% da sua vida, você dorme, e 30% da sua vida você trabalha. Ou até mais um pouco. Você tá mais, dependendo do pico de trabalho que você tem, quantas vezes a gente ficou até 10 horas da noite em cliente, dando partida e tudo mais. E se você trava a sua vida e num momento desse que você precisa, e aí? Então a gente tem que promover relações mais equilibradas, a ambiência tem que ser legal, né? Isso a gente tinha, era muito legal. Não tem como ser diferente. Sem saudosismo era muito legal. Não tem como ser diferente. Não tem. Não tem porque o teu dia a dia é o teu dia a dia. Você não consegue esconder como você está, né? Na sua relação, como você está. E o oposto também é válido, né? Você traz, por mais que você tente, você acaba trazendo as questões profissionais para dentro de casa, né? Quem tem essa habilidade de separar isso, eu respeito muito, mas não é fácil. Não é fácil você chegar dentro de casa e você não trazer aquela energia, aquela questão do teu dia a dia de trabalho para o teu relacionamento. Então, de novo, um equilíbrio, né, que a gente vem conversando sobre isso, ele é fundamental. E no momento da vida onde nós temos uma mudança tão drástica como essa, do final de uma etapa, de um período para o início de uma outra, né, pessoal, você ter esse equilíbrio dentro da empresa, você ter esse apoio, ajuda muito.
né? Foi muito bom. Exatamente. Deixa eu só fazer um comentário, porque a gente tem todo esse lado de dizer que é uma família, tá? Que era uma família, né? Apesar de estarmos separados agora, a gente continua sendo... claro. Mas assim, a gente sempre atingia os objetivos, sempre chegava no... Sempre. Né? O atendimento ao cliente era sempre muito bom. Então assim, era muito gostoso de viver aquele ambiente, né? Porque tinha o trabalho, ok, mas a gente se dava muito bem, era um pessoal muito... né? Nossos chefes ali eram muito... E aí, Sérgio, eu penso que é muito da escola, né? É a escola. Você sai da faculdade, né? No nosso caso, sai da faculdade e você entra no mercado. Se você entra numa empresa que tem uma cultura definida, se você entra numa empresa onde as pessoas que estão lá conseguem acrescentar no seu crescimento profissional, você é novo. Você é um rapaz novo, uma pessoa nova. Exatamente. Você entra para começar a conviver numa relação profissional. Se você encontra uma empresa que te dá condições, né, de você fazer a separação do que é certo, do que é errado, do que tem que ser feito, do qual é o trabalho, do esquema de trabalho, como aconteceu conosco, uma empresa que se preocupa, que tenha uma cultura profissional, você cresce com isso. Nós tivemos uma escola. Né? Essa escola, na área de gases, ela nos deu critérios para poder, lá na frente, fazer a separação correta. Porque nós temos que trabalhar dessa forma, nós temos que procurar focar o cliente para nós é algo muito importante e nós temos que colocar nele o foco para que nós possamos crescer. Então a escola ajuda muito. Uma coisa que vale citar aqui é que, né, quando nós começamos lá, era a época de AGA, né? Uma empresa sueca muito, muito top, uma cultura muito legal de trabalho. Eu lembro quando os engenheiros de lá que davam suporte aqui, quando eles vinham para o Brasil, era sempre muito legal, era uma aula que a gente recebia, né? Tanto nós fomos para lá também, né? E também recebíamos uma atenção muito legal. Então, assim, era uma empresa espetacular para se trabalhar, né? Ou seja, não era só do Brasil, né? Os caras que vinham de fora, eles tinham uma relação com a gente muito amistosa também, de muito respeito, de muito cuidado, de muito carinho com a gente. Não tinha aquela pressão, nossa, tá vindo um cara de fora, tá vindo um engenheiro de fora, aquela coisa, aquela loucura. Que depois a gente passou por isso, quando mudou. Sabe o que acontece? Quando você começa a trabalhar e você, no caso da AGA, a filosofia era bem transparente, bem fácil de entender. Você tem que fazer com que o cliente utilize os seus produtos da melhor maneira possível, né? Então, você tem que dar a ele a oportunidade de que ele crescer e ele tenha o melhor resultado. Gustavo Talém. Então, o que acontece? Você põe foco no ganho do cliente, você põe foco na parte técnica, você põe foco em agregar valor para o cliente, daquilo que ele está usando, atender as necessidades dele, né? E você deixa um pouco até a questão comercial, a questão de preço, né? Vamos falar de uma maneira mais direta, mais objetiva, a questão de preço um pouco de lado. Você coloca o quê? Na solução. Olha, eu vou dar a solução para você, né, daquilo que você está fazendo, com o melhor produto que eu tenho, né, que vai te acrescentar, a tua rentabilidade vai ser tal, e eu vou te dar a melhor condição para que você utilize corretamente o meu produto. Então você muda o foco, você muda a maneira de mostrar ao cliente, de fazer a venda. Isso é cultural. E daí quando você pega empresas que desenvolvem, que têm uma estrutura para desenvolver aplicações, como tinha como a maioria das empresas tinham no passado, centros de desenvolvimento, centros de pesquisa, onde você desenvolve, para cada segmento do mercado, você desenvolve novas aplicações, né? Você consegue trazer para o cliente uma solução nova, uma solução inovadora, uma solução daquele produto que está sendo comercializado, pode dar a ele o melhor retorno da aplicação dele, naquilo que ele utiliza. Me fala uma coisa, tá bom, a gente tinha esses centros de desenvolvimento, né? Principalmente nós, essa empresa que a gente trabalhou, ela era muito focada em desenvolvimento tecnológico. Então você pegou lá de trás, você já deu a dica aí, 87, você pegou solda e corte, não gatinhando, mas um negócio muito aquém do que é hoje. Você pegou a evolução, a entrada das máquinas laser, né, que era CNC, era outro tipo de corte, nem vou me atrever a ficar falando, você fala, era outro tipo de corte, era outro tipo de trabalho, e hoje o mercado foi para as máquinas laser e já está enfrentando
a gigante chinesa entrando com outras máquinas menores e tudo. Conta essa evolução, cara. Conta essa evolução pra olha gente. só, Leandro, para você entender como funciona o mercado hoje, vamos colocar o mercado de máquinas de corte a laser, o mercado do processo de corte a laser, você tem que entender que o processo de corte a laser, o processo de corte a plasma, o processo de oxicorte, ele na realidade é o mesmo, né? É o mesmo processo. Você vai ter uma chapa de aço carbono, uma chapa de aço inoxidável, ou mesmo alumínio, você vai ter mecanicamente sendo cortada por uma fonte de energia com um fluxo de um gás de processo, seja ele oxigênio, seja ele nitrogênio. O que muda nesses três processos é essa fonte de energia, né? No oxicorte é uma chama, oxicombustível, no plasma é um arco elétrico, no arco plasmático, né? E no laser um feixe de luz, tá? Então, começa por aí. A estrutura da máquina evoluiu de acordo com o processo, né? Então, Todas elas usavam gás. Todas elas usam gás, porque o processo pede gás, né? Inclusive, hoje, existem máquinas de corte a laser que trabalham com ar comprimido. Então, deixa de ser um produto. É um gás da indústria. Não deixa de ser um produto para o processo. O processo pede isso. É diferente de um corte mecânico, onde você tem lá, por esses alinhamentos, você tem lá uma faca descendo e cortando uma chapa de aço carbono, por exemplo, né? É diferente. É um processo que pede a geração, pede uma energia, que no caso uma chama, um arco elétrico ou um feixe de laser, para chegar numa temperatura de fusão e pede um gás para poder fazer finalizar o processo na posição correta. Então, olhando por aí, né, você consegue entender que começou com oxicorte, houve um desenvolvimento para o plasma, né, mercado, nicho de plasma, determinados tipos de materiais, e veio o laser na sequência. O laser no Brasil, as máquinas começaram a chegar no laser no Brasil no final da década de 80. Né? Máquinas europeias, máquinas japonesas. Nossa, tem tempo assim? No final da década de 80 começaram as máquinas no Brasil. Tá? Então, máquinas europeias, máquinas japonesas, de quem? De grandes fabricantes de equipamentos. Fabricantes que possuem até hoje centros de desenvolvimento, né? Pesquisa. São esses fabricantes que trazem para o segmento de corte inovações. Tá? E eles estão no Brasil. Né? Então, no primeiro momento eles vieram, começaram a trazer as máquinas, o mercado começou a querer investir nessa área. Houve uma migração do oxicorte para o plasma e do plasma e do oxicorte e plasma para o laser. As características dos processos são semelhantes, mas os resultados são diferentes, né? Então você tem no laser maiores velocidades, você tem no laser, principalmente para chapas finas, uma área termicamente afetada pequena comparado com os outros dois processos, mas nenhum deles vai ser extinto, entre aspas, né, por causa de um processo novo. Então o oxicorte continua existindo e vai continuar existindo, né? Em determinadas situações você tem espessuras de chapas aí que pedem que seja oxicorte, não tem como ser um plasma, não tem como ser um laser. O plasma vai continuar existindo e o laser também, cada vez mais ganhando do mercado, porque é o equipamento em mais desenvolvimento no momento. Muito bem. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O plasma, qual que era o gás que era? Os gases utilizados para plasma, Sérgio, inicialmente era o ar comprimido. Tá? Posteriormente veio o nitrogênio e o oxigênio. Nitrogênio para aço inoxidável, alumínio, e oxigênio para aço carbono. O plasma, ele teve o quê? No Brasil, ele veio logo como primeira opção para um oxicorte, principalmente focando na parte de aço inoxidáveis, né? Você não tinha essa opção para corte de aço inoxidáveis. O oxicorte não tem como cortar aço inoxidável, né? Não há processo de oxidação, é o processo. Então você não vai usar uma chama para cortar aço inoxidável. O plasma, ele se encaixou muito bem nesse processo, principalmente para chapas mais espessas. Hoje existem plasmas de alta definição, para chapas maiores até. E o laser, ele trouxe o quê na sequência? Ele trouxe produtividade. Então, você trabalha... Precisão e produtividade? Todos eles, de certa forma, têm. Tá. De certa forma, você consegue, com um oxicorte, ter equipamentos de qualidade, você consegue ter qualidade em processo em chama, em chanfro cortado, em tamanho de peça, você consegue ter, né? Em formato de peça. O plasma é a mesma coisa.
O laser, ele te dá produtividade, ele te dá velocidade, te dá qualidade de área cortada, né, de face cortada, e ele trabalha perfeitamente bem com chapas mais finas. Então, você consegue ter produtividade. O laser, quando veio para o Brasil, ele veio por algumas empresas que trouxeram para cortar para elas, para o produto delas. Não havia o mercado de prestadores de serviço, né? Esse foi o mercado que, na sequência, se desenvolveu no Brasil, que quem começou lá atrás, né, gerou uma cultura até de preços, uma cultura de serviços com peças cortadas, né? Isso nós estamos falando do final dos anos 80. No final dos anos, por volta de 2010, 2011, você tinha uma taxa de crescimento no Brasil de máquinas de corte a laser na faixa de 18%, 19% ao ano, né? Você tinha o quê? 1.300 máquinas no Brasil, né? E aí, lembrando que existia um volume grande, principalmente dos grandes fabricantes de máquinas, aqueles europeus e os japoneses, que desenvolvem tecnologia, né? Trazendo máquinas na sua maioria com geradores de feixe por CO2, são as máquinas de CO2, os ressonadores de CO2, né? Tá ok? E começou a você a ter novos fabricantes asiáticos com equipamentos de menor custo, porém não tinham desenvolvimento de novas tecnologias, eram simplesmente engenharia reversa, né? E fabricados em regiões do planeta onde você tem custos mais baixos, né? Para não citar China, né? Para poder deixar claro isso. Então, começou realmente a pulverizar os fabricantes, começou a ter mais fabricantes, né? E hoje, 2023, nós temos vários fabricantes chineses no Brasil, fabricantes brasileiros que existem aqui, que compram algumas peças importantes da China, que o ressonador, por exemplo, vem da China, monta a máquina aqui e vende no mercado brasileiro, né? Vende junto com quem? Vende junto com os fabricantes tradicionais. Com os grandes, né? Com os grandes, que tiveram, há um tempo atrás, uma mudança de estratégia. Começaram a ter segundas linhas, né? Começou a ter uma segunda linha, a maioria deles tem uma segunda linha de entrada, né? Que tem um nível de qualidade para poder competir com esses fabricantes asiáticos, né? Você comentou que antes elas eram de CO2, as máquinas laser. E agora os fabricantes que começaram a fazer engenharia reversa, e aí eles começaram a trabalhar com o quê? Você continua tendo ressonadores de CO2, mas a maioria das máquinas elas são fiber lasers, né? São ressonadores de fibra. Então, você não tem os gases de geração de laser, você tem apenas os gases de processo. O que é esse geração? Fibra? Vamos lá. Numa máquina de CO2, você tem o quê? Você tem um ressonador. Lá dentro desse ressonador, feixe de laser, você tem um tubo, espelhos dos dois lados. Lá dentro você tem CO2, nitrogênio e hélio. Para que serve cada um deles? O CO2 é o gás excitado. É ele que vai gerar os feixes, tá ok? O nitrogênio está ali para você potencializar essa reação, para você potencializar, é o turbo da geração, tá ok? E o hélio é o gás de proteção que fala? Não? É o gás que faz o preenchimento do resto da área, do volume, é o gás de purga, tá? Então, o hélio é o gás de purga. Então, em máquinas de CO2, os gases especiais que são utilizados ali, que são gases todos de nível de gases especiais, eles são utilizados unicamente para gerar o feixe de luz, para gerar o laser, tá ok? Já um fiber laser é um material sólido que é excitado e gera um feixe de laser. Você não tem os gases, tá ok? Porém, os gases de processo, eles continuam existindo. Que é gás de processo. Ele está lá no bico, né, fazendo corte. Onde ele participa do processo de corte na chapa. O oxigênio vai gerar uma reação de oxirredução, ele vai gerar energia, essa energia vai fazer parte do processo de fusão da chapa e corte da chapa. O nitrogênio vai estar lá com o objetivo de expulsar o material fundido. Ele está lá fazendo que ocorra o processo de corte da chapa.
O ar comprimido, tratado, isento de óleo, isento de umidade, é um ar comprimido de primeira linha, né? Ele também vai estar lá eliminando o material fundido. Quando você funde a chapa, ele está expulsando. Então, isso é gás de processo. Tá? Como um laser de solda, você vai ter um gás de processo, um gás de proteção da poça de fusão. Tá ok? A mesma ideia aqui coisa. era exatamente mostrar isso. Houve uma evolução, mas eles continuam sendo utilizados. As empresas grandes devem estar enfrentando aí essa mudança do mercado, né? Mas a gente precisa gerar um equilíbrio aqui, que me preocupa, que tem gente falando que as máquinas lasers grandes vão acabar. Eu estou com isso na cabeça porque um cliente um dia falou isso para mim, as máquinas laser grandes estão acabando, a tendência agora é máquina laser pequenininha, que esse que é o processo e não sei o que lá. Quer dizer, eu tenho muito medo quando começam com essas afirmações, Olha, Leandro, porque na verdade eu não sei te dizer se isso possa ocorrer. O que eu sei é que os fabricantes de máquinas tradicionais, aqueles mais antigos, né, eles possuem máquinas de todo tamanho, toda potência. Você tem máquina de 12 kW, você tem máquina de 1000 kW, de 1 kW, entendeu? Você tem vários tipos de máquinas, eles estão no mercado, eles desenvolvem tecnologia, né? Então, que máquina grande vai acabar é muito relativo, né? Que máquina de CO2 vai acabar, digamos que o foco não é mais máquina de CO2, são máquinas de vai ter fiber. um custo maior, né? Porque o cara tem que comprar os gases. Leandro, você tem a questão do hélio, todo mundo sabe que o O hélio hélio é um problema. problema né? mundial. É um problema. Então, eu penso, eu acredito, eu não tenho isso, nunca li isso, nunca foi me dito, mas eu acredito que o fato dos fabricantes de máquinas laser terem procurado desenvolver equipamentos que não dependessem mais dos gases de geração de laser foi motivado pela questão do hélio. Tá? Eu acredito nisso, né? Que você tira o hélio da equação, né? E você não tem essa dependência, né? Que é um risco. Ô, Paulo, e essa evolução, vamos chamar de evolução, das máquinas de CO2 para essas máquinas atuais, que é fiber laser, né, que você chama, manteve a qualidade, produtividade, qualidade? Houve uma evolução grande, não só na geração do laser, mas sim na composição da máquina, né? Então, as máquinas são de qualidade, principalmente dos grandes fabricantes. As máquinas são de melhor qualidade, conseguem ter um melhor retorno. A questão de produtividade ela passou a ser melhorada pelos softwares que são utilizados, pelas características dos motores de movimentação dos sistemas mecânicos. Tudo isso foi aprimorado, né? As máquinas elas começaram a ficar até um pouco mais compactas, Isso que eu ia falar. mas elas trazem a qualidade, que é o mais importante, a qualidade da face cortada, né? Cada vez mais, entre aspas, espelhada, né? E cada vez mais com uma redução da área termicamente afetada. Ou seja, você minimiza perdas, você consegue ter qualidade naquela peça que você cortou, né? E você tem maior velocidade de corte, produtividade, vai fora. Lembrando que potência de máquina, né? Então, na década de 90, no começo dos anos 2000, as máquinas estão lá 3,5 kW, né? As primeiras máquinas 5,0 kW chegaram aqui no Brasil quase que simultaneamente como tinha fora, né, na Europa. Hoje, máquinas de 12 kW, de 6 kW é muito comum, né? 8 kW, tá? Você tem essa flexibilidade para você comprar uma máquina dessa. É lógico, custa mais caro, mas você consegue cortar espessuras maiores, você consegue ter um melhor resultado, você consegue ter maiores velocidades para chapas mais finas, consegue ter uma grande produtividade com isso também. Existe isso, é muito comum. Você comentou que o solda, o corte, ele não vai acabar. E foi aí que você começou, né? Você começou como engenheiro de aplicação, não foi? Como foi essa carreira com essa evolução? Eu comecei com uma pessoa... Chão de fábrica, que a gente fala. Engenheiro de aplicação para todas as aplicações, né? Então, você era generalista? Era um generalista. Então aí... Não, mas dentro de solda e corte ali, né? Não. Você não sabia. Essa é nova pra gente. Teve um grupo pequeno de pessoas que tinham treinamento em todas as áreas, né? Química, metalurgia, solda e corte, alimentos, gases especiais, né?
E isso foi muito gratificante da minha parte, que eu pude ver tudo, né? Aprender de tudo. Posteriormente, eu fui para a área de equipamentos, e aí foi uma grande escola, né? Porque quando você entende como funcionam os equipamentos, você entende fluxo de gases, você entende como os gases se comportam. Isso foi uma grande escola, né? E depois que eu fui trabalhar com a área de solda e corte, com a área de manufatura, né? A experiência como especialista, como generalista, para mim foi ótima, porque, por exemplo, eu tive alguns insights de alimentos que eu fui usar isso há 4 anos atrás, para você ter uma ideia, né? Com a atmosfera modificada, eu fiz alguns trabalhos de atmosfera modificada por causa dessa experiência com alimentos, que são bem superficiais, mas é uma vivência, né? Mas Não é uma coisa tão isso eu profunda. não sabia, não, Paulo. Não é uma coisa tão Porque assim, profunda eu assim. trabalhei bastante na área de, né, também tinha depois que teve a divisão, né, Sim. ficou mais claro, química, metalurgia e tal, mas eu trabalhei muito em alimentos e química, né, e depois acabou ficando só Eu com lembro química. você no alimento. Eu não, eu tive um pouco disso e isso foi muito bom para mim, porque me abriu o leque, né? Você consegue entrar e ver todas as possibilidades, né? Não era só, eu estou indo direto lá na área de soldagem, estou indo direto lá na área de corte, né? E daí você passava do lado do tratamento de efluentes, você passava do lado... Quem é que falava isso? Era o seu Alves, não era? Exato. A Falava frase pra era... olhar toda... A frase era, você tem que passar pelo jardim e olhar todas as flores, né? Todas elas, né? Essa Porque era a tudo, frase. né? A gente está Sim. sentado em gás aqui, Sim, tudo usa gases, né? Sim. O cara que tinha essa visão, ele conseguia colocar outros serviços dentro do Então, cliente. eu penso que essa cultura de você poder olhar tecnicamente a venda, né? Olhar o mercado de gases de forma técnica, né? Para o processo de venda, ele aos poucos ele foi diminuindo, né? O mercado passou a ser um mercado mais de preço, um mercado mais de negociação comercial, e você deixou as empresas, eu penso que as empresas de gases fizeram isso, né? Elas deixaram que essa oportunidade de você potencializar o processo de venda, trazendo tecnologia, trazendo solução técnica, né? Ela deixou escapar pelos dedos, né? E aí virou o quê? Virou uma negociação comercial que hoje o foco básico de um fornecedor de gases, né? Eu costumo dizer, a gente estava até com um fornecedor outro dia num cliente, eu falei isso e ela concordou, inclusive. Não teria que concordar, mas concordou porque acaba sendo óbvio. As grandes indústrias de gás transformou o gás em commodity. Transformou ele numa commodity, simplesmente virou uma commodity. Também acho isso. E com isso, minha crítica é que com isso perdeu-se muito em qualidade de atendimento para o cliente, que só entrega o gás. Tá aí o gás, se vira, e o cliente teve que correr atrás de se virar, e isso abre outros caminhos. Não tem jeito. Você está descoberto aqui, o cliente vai buscar solução em outros lugares. Aí essa solução acaba vindo de outra forma. Ficou ruim isso. E elas estão voltando com isso. Tá? Tem uma grande indústria do mercado que voltou, como o velho Drummond dizia, né? As coisas mais voltam do que vão na indústria de gás. Eles voltaram agora com a área técnica. Estão voltando de novo a ter o especialista. Tá? Então, tem que haver, porque o cliente, eu lembro que uma vez eu escutei de uma pessoa de gases, uma frase assim, bem impactante. Ele falou assim, o mercado de gases é um mercado silencioso, né? As pessoas não sabem, né, Sérgio? As pessoas que não estão no mercado de gases, que não conhecem as aplicações para gases, elas não sabem aonde esse produto ele vai, né? Então, se eu falar para você que esse microfone aqui, na cadeia produtiva dele, quase tudo tem gás envolvido, né? Até no café que nós estamos tomando, né? Então, vocês conseguem entender isso? Quem não é da área não consegue ver isso daí, né? Você não consegue ver onde que vão esses produtos, né? E aí, tudo isso são aplicações. Vocês lembram? Tudo são aplicações. Exato. Chegar para o cliente, olha, você faz essa peça desse jeito, mas escuta, meu amigo,
eu tenho aqui um produto que vai fazer com que você faça mais rápido essa peça, que a qualidade seja maior, que você não vai ter retrabalho. Eu tenho um gás de proteção aqui para o processo de soldagem, que você não vai ter que fazer um retrabalho final, que você no primeiro passo você já vai ter a qualidade desejada e vai fora. Isso acontece com outros produtos também, com outros consumíveis. Mas gases tem uma flexibilidade muito grande. E aí, tudo isso vem o quê? Vem de pesquisas, vem de desenvolvimento das indústrias de gás. Elas é que fomentam, elas que criam os mercados. Vocês sabem. O Sérgio teve várias experiências de criar mercado novo, né? De você ir atrás do mercado novo. Mapax, que a gente chamava de Mapax. Mercado envolvido, o Angelito, né? O Ângelo Gianelli, foi o primeiro a trabalhar esse pelo menos que eu me lembro. Que desenvolveu esse mercado. Você pegar um mercado, você pegar uma aplicação e ver, olha, dá para pôr gás nessa aplicação, isso é desenvolvimento de mercado. Né? E aí, se você conseguir fazer um trabalho com qualidade, você consegue criar uma nova cultura e aquilo aí passa a ser regra, né? A gente formava a regra, exatamente. Mas sem saudosismo, o vendedor hoje que não enxerga, né? Aí você falando no dia de hoje, o vendedor hoje, que quando ele está vendendo alguma coisa, ele não enxerga a abrangência do produto dele, ele é um péssimo vendedor. E nós que éramos da área de vendas, nós éramos o outro lado. O Sérgio, por um tempo, foi também da área de aplicações, mas eu sempre fui da área comercial. E uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida profissional foi enxergue quais são as possibilidades do seu negócio dentro do cliente. Mas é claro. Não é simplesmente vai lá e vende o arrozinho com feijão, é isso aqui, preço é esse e tal. Preço era a última preocupação nossa. É verdade. E isso tem que ser uma constante. Né? O vendedor enxergar o cliente, o todo que ele tem no cliente. Eu passe pelo jardim e olhe todas as flores. Essa mensagem é fantástica. E a empresa investia muito nisso, porque lembra que a gente fazia muitos treinamentos, né? Tava sempre... Você tem que estar preparado, né, Celso? Sim. Você lembra que realmente quando vinha uma aplicação nova, um produto novo, né, havia um treinamento e olha, nós vamos procurar um determinado nicho de mercado, nós vamos fazer um trabalho naquele nicho de mercado, nós temos que criar uma referência. Tudo isso faz parte do negócio. Sim. E aí, quem sai na frente, normalmente, né, que desenvolve tecnologia, sai na frente, ele demanda muita energia. E o mercado, quando percebe que aquilo ali é uma nova oportunidade, ele vai na cola e vai rápido. Rápido. Esse é o preço que quem está na vanguarda, é o preço que paga-se, né? Agora, você viveu muito essa área técnica e tal, e depois, de repente, você vira gestor. Nada é de repente, foi tudo uma construção do seu trabalho. Mas aí você vira gestor. E como é ser um gestor dentro de uma multinacional de gás? Que aplicações, velho? Para mim, ser gestor foi muito gratificante. Primeiro porque eu tinha na equipe todas as pessoas competentes e com características distintas. Eu penso que a grande sacada do gestor é você conseguir perceber a característica de cada funcionário teu, né, e trabalhar as coisas boas de cada um. Não adianta você querer padronizar, não adianta você querer colocar um rótulo padrão para todos, não vai funcionar, né? Então, cada um tem um potencial, cada um tem seus positivos, seus pontos positivos, seus pontos negativos, e você tem que ser uma pessoa que equaciona isso. Então, nesse ponto, eu conseguia ter uma visão melhor da equipe e poder tirar da equipe o melhor resultado. As dificuldades sempre existiram, as vitórias e as derrotas sempre fazem parte do jogo, né? É assim que funciona, né? Mas foi muito gratificante para mim. Eu confesso para você que você sempre acaba espelhando um pouco de como você foi administrado, como o teu gestor anterior administrou você espelha na equipe, na tua equipe, né? E aí de novo, pegar as coisas boas, filtrar e tentar fazer do seu jeito para que a relação seja uma relação construtiva. Para mim sempre foi assim. Sempre foi muito leve, muito tranquilo, sem muito estresse. Qual foi seu gestor? Eu tive vários gestores. Mas eu diria para você que eu tive 2 gestores que mais me impactaram, né? Um deles foi o Geraldo Godoy e o outro foi o Sidney, né? Vulgo cachorrão, né? O Geraldo Godoy. Que Deus o tenha guardado, né? Porque... Exato. Eu tive uma experiência profissional. muito boa também com o Reinaldo, mais pro final, né? A minha carreira foi bem tranquila também. Então, eu ganhei com a relação. Eu ganhei muito com a relação que eu tive com eles, né? Com esses 3, principalmente.
né? Foi uma relação muito construtiva. Tirando o Geraldo Godoy, você viu o crescimento do Sidney, você acompanhou o crescimento do Sidney Sim. e do Reinaldo, né? Porque vocês têm a mesma idade de empresa. Isso que é legal também, né, cara? Você, um parceiro seu, de repente, cresce, ele vira seu gestor. Você acompanhou. O Geraldo não, que o Geraldo, pelo amor de Deus, ele fundou a indústria de gás. Mas era muito mais, era uma convívio assim muito gratificante, né? Se você for olhar, porque sempre tinha alguma coisa que você estava pegando para você e falando, opa, isso aqui é interessante, né? Então isso aqui é uma maneira de como você olha, como você vê, você acaba formando a sua maneira de ser, né? Você acaba formando a sua forma de fazer a gestão das pessoas, né? Posteriormente. É estilo, né? Era muito gostoso das partidas em cliente, né, Paulinho? Ir pro cliente, deve ter fato engraçado pra caramba que acontecia. Da partida em cliente era uma das coisas mais gostosas, porque era o final de uma etapa, né, e o início de uma nova, né? Então era quando você entregava o trabalho pronto, né? Você mostrava para o cliente, olha, aquilo que eu falei tudo para você, né, está acontecendo aqui agora, né? Aquilo que eu, entre aspas, vendi a ideia para você, né? Que te prometi, eu estou entregando. Isso. Estou entregando. Então, o momento da partida, realmente, ele é gratificante. O pós-partida, né, onde o cliente começa a vivenciar uma nova situação dentro dele, né, com aquele produto que você está vendendo, né, com aquele produto que você está comercializando, né, te traz também o quê? Te traz você fica grato por isso, porque você está vendo nele uma mudança, né, um processo de desenvolvimento. E como a gente aprendia no cliente, né? Porque às vezes você vinha com a tecnologia da Suécia, da Alemanha, e tudo bonitinho, beabá escrito, você chegava no cliente, a gente estava até conversando isso agora há pouco, né? Você chegava no cliente, você via que era totalmente diferente, o dia a dia mesmo ali, você aprendia muito com o cliente, né? Aliás, eu estou usando muito passado, até desculpa te cortar, estou usando muito passado, mas isso você aprende muito no dia a dia com o cliente. Aliás, eu digo que eu acho que a maior motivação que me deu, desde a minha formação acadêmica para ficar muitos anos na área de gases, a coisa que mais me motivava sempre era o fato de estar sempre dentro de clientes de mercados, de segmentos diferentes. Isso é muito gratificante, né? Porque você começa a aprender um pouco de tudo. Você aprende de tudo. Você está dentro de uma indústria metalmecânica, depois você está dentro de uma indústria petroquímica, depois você vai para uma de alimentos, você aprende um pouco de tudo. As pessoas estão lá fazendo aqueles produtos, comercializando aquilo, você chega e começa a ver, é assim que é feito, assim que funciona, olha que interessante isso, e você consegue ver realmente... Voltando ao tema, né, ver todas as flores do jardim. Você consegue ver tudo, né, e isso é muito gratificante. Isso é sempre uma motivação. Não existe, né, uma rotina, não existe uma situação de tédio, né, trabalhando em empresas de gás. Porque realmente você pega toda a evolução, né? Porque até citando aí alimentos que você estava falando, a gente viu a evolução, né, da parte da atmosfera modificada, daí você chegava no supermercado, você olhava e falava, isso aqui tem... Exatamente. Então você pega toda uma evolução e é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Você consegue ver, olha, isso foi um trabalho que de repente eu tive ali uma semente nele, né? Então, se encontrar no mercado, esse exemplo, encontrar no mercado um produto que tem lá uma atmosfera modificada, fala, olha, eu tive, né? Eu conheci pessoas que fizeram um trabalho aí, que tem aí um dedo nessa situação, né? Muito Um dos maiores vendedores de sanduíche, esses sanduichinhos pockets, né? Do Brasil, quem deu partida nele fui eu e o Rodrigo Sete. E as pessoas não têm a menor ideia disso, né? Quando eu olho no supermercado, eu lembro, olha, isso aqui eu participei lá do início, cara. O cara patina hoje, ele é um gigante, espalhado pelo Brasil inteiro, e a gente lá atrás deu o processo. Você com efluente, né? Tratamento de efluente, tanto efluente do Brasil aí que os caras não têm a menor ideia que o cheirinho melhorou, tinha o dedinho do Sérgio e do Gosmento. Do Marcos Galdiano. Marcos Galdiano. Saudade dessa turma, velho. Mas não é muito legal. A ideia aqui não é ficar com o saudosismo. É mostrar exatamente como que isso não mudou, isso continua, esse processo deveria continuar, né? Esse processo continua no dia a dia. E aí que a gente entra nessa relação tentando fazer um equilíbrio, porque essa commodity começou a virar e o cliente virou segundo plano, passou a ser só um número a ser entregue no dia a dia, e a gente vem resgatando isso, né, Paulinho? A gente vem resgatando essa relação importante que existe, gás,
fornecimento do cliente, né? Leandro, eu penso o seguinte, o cliente tem que receber aquilo que o fornecedor se propõe a entregar, né? E tem que realmente haver, você tem que olhar os dois lados, né? Tem que ter equilíbrio. O fornecedor, às vezes, ele não recebe a informação correta do cliente. Então, ele acaba, por exemplo, dando um preço que não é um preço de equilíbrio para ele, porque o cliente não passou a informação correta. E o oposto também, né? O fornecedor vende algo que não vai entregar ao cliente e o cliente é penalizado lá na frente. Então, tem que haver o quê? Tem que haver, primeiro, transparência, né? Segundo, tem que ter a questão justa. O que é justo é certo, né? E tudo que é conversado inicialmente e você tem as informações corretas, você consegue trazer equilíbrio na relação. E aí eu penso que o mercado de gases, ele tem uma imagem, às vezes, não muito... os fornecedores de gases têm uma imagem, às vezes, distorcida, né? Por parte do mercado. O mercado olha com uma certa desconfiança, né? Porque são multinacionais, são grandes empresas, um pequeno volume de empresas, né? Então, a relação não é uma relação fácil. Vocês sabem melhor do que eu, né? Eu acho que o papel e eu penso isso, posso estar equivocado, mas o papel de um escritório como o de vocês, uma empresa como vocês, é trazer esse equilíbrio, né? Trazer essa relação e esse nível de confiança entre um e outro. Deixa eu fazer um bate-papo agora com a nossa audiência, que nós focamos tanto entre nós aqui em história, em saudosismo, né? Então, se o nosso amigo que está nos assistindo está até agora conosco, se inscreve no canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse conteúdo. Você viu que mesmo a gente contando história, a gente deu tanta informação rica, informação técnica que está acontecendo no mercado e até mesmo de venda, de gestão, né? No nosso dia a dia, que isso não mudou. É muita experiência aqui envolvida nessa brincadeirinha. Paulinho, tem coisa engraçada que você viveu? Tem, né? Conta uma história engraçada aí. Você não tem como passar mais de 30 anos no mercado e não ter coisas engraçadas. Tem uma que não deixa de ser assim... É engraçado, mas também você percebe a falta de preparo, né? A falta de dedicação, de repente, do fornecedor para com o cliente. Há muitos anos atrás eu tive numa empresa que o proprietário da empresa, uma empresa de médio porte, me chamou porque ele estava tendo uma dificuldade para cortar uma chapa, né? Oxicorte. E ele falou, olha, eu tenho aqui um fornecedor, mas eu acho que o produto dele não é bom. Ele achou que o oxigênio do fornecedor não era bom e eu preciso que alguém venha dar uma olhada para mim. Falei, tá bom. Eu estive lá. E chegando lá, tinha uma máquina de oxicorte nova, né? Um operador novo também. E o dono da empresa chegou e falou assim, olha, esse produto ele não funciona porque não está cortando direito a chapa, né? E é ruim você chegar e dar uma opinião sem poder entender o todo, né? Bem, o problema do oxigênio não ia ser porque era um fornecedor tradicional, não ia ter um problema ali, era uma rede pequena também. Aí quando cheguei lá, vamos lá na máquina dar uma olhada. Aí quando cheguei lá na máquina, eu peguei, na hora, no ato assim, eu peguei o operador com uma furadeira de bancada, com um pé magnético, em cima da chapa, né? A máquina parada, a furadeira ali em cima da chapa, né? E o operador em cima da chapa, furando a chapa. Eu cheguei ali e falei, o que está acontecendo, né? Falei, não, eu estou fazendo aqui os pré-furos. Pré-furo? Para quê? Não, porque eu não consigo furar a chapa com um maçarico. Então eu tenho que fazer os pré-furos para daí aquele furo começar a fazer o corte. Eu olhei para ele e falei assim, uma chapa de meia polegada. Falei, e isso era seu concorrente, você foi visitar um cliente da concorrência. Era concorrência, uma chapa de meia polegada. Falei, você não consegue furar essa chapa? Não, a máquina não fura.
o dono da empresa também estava falando isso, né? Então, daí você... Daí, ó, meu amigo, tira aí a furadeira daí, põe aí do lado, né? Ó, vamos voltar lá na ponta, lá onde você vai ter que fazer o furo aqui? Vamos lá. Alteramos as pressões de trabalho, ensinei o processo para o cara, ele perfurou a chapa. Quando ele perfurou a chapa, o dono da empresa ficou branco, né? Ficou parado, né? Estático. Mas como assim, né? Falei, sim, o que você não tem aqui foi orientação. Você não foi orientado. E o pior, você não foi orientado pelo fabricante da máquina, né? Você não foi orientado pelo fabricante da máquina. E a pessoa de gases aqui poderia ter dito para você, ó, a área técnica de quem te fornece aqui, poderia ter te falado qual é o procedimento de perfuração. Caramba, velho. E ele vinha já há um bom tempo perfurando as chapas. Então, uma chapa que era para cortar em meio-dia, né? Ele demorava um dia e pouco para cortar. Imagina o desespero desse cara com um investimento monstro numa máquina. Não, ele ficou transtornado, ele parou para pensar daí. E o que era exatamente? Era a pressão que estava... Não, era procedimento de perfuração. O operador não sabia, porque era um operador novo. Quem vendeu a máquina para ele não deu essa orientação, talvez imaginasse que ele já sabia operar a máquina, né? O pessoal de gases, que deveria ter dado partida no processo, né? E daí na partida você orienta, né? Não fez nada, simplesmente o operador foi lá, ligou a máquina, olha, não sei como perfurar, não dá para perfurar, só sei cortar a partir da lateral, né? Então eu tenho que fazer os furos na chapa com a furadeira. E a pergunta que eu vou te fazer agora não tem nada a ver se é vantagem ou não ter ganhado o cliente. Mas você ganhou esse cliente? Tomou o cliente da concorrência? Posteriormente na negociação, ele passou a ser um cliente nosso, porque aí gerou-se uma relação, né? Ou seja, ele olhou aquilo como sendo uma qualidade... Tempo depois, sim, nós conseguimos, porque ele dava suporte técnico, né? Tá? Daí depois veio o processo de soldagem, daí ele já chamava, daí a gente começou a atendê-lo, pelo fato de poder ter resolvido o problema dele. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim, porque, né, nosso bate-papo aqui já tem quase uma hora que a gente está aqui batendo papo. Paulinho, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais preciso até. Conhecendo o mundo dos gases como você conhece, com toda a experiência técnica e comercial que você tem, e conhecendo Sérgio, Leandro, aqui conhecendo o nosso histórico de trabalho, né? E agora como nosso parceiro de trabalho, o que você enxerga que a gente pode oferecer para o cliente, para a nossa audiência, que a gente pode oferecer para eles de melhoria nessa negociação? O que a gente tem para oferecer para esses caras? Leandro, eu penso o seguinte. Primeiro, existem empresas que possuem uma estrutura, né, onde a vivência na negociação de gases ela já existe, e você sabe que de repente existem pessoas que conseguem fazer essa relação com o fornecedor de gases até, de certa forma, mais tranquila. Uhum. Mas existem muitas empresas que não conseguem fazer isso. Tem muitas empresas que, pelo fato de serem menores que as empresas de gases tradicionais, elas se submetem a aceitar aquilo que está sendo dito a elas, né? E por muitas vezes o fato de ter medo de não ter o produto na sua planta, né? De ficar com medo de... E isso é um fator que tem que ser levado em consideração, visto o que aconteceu em 2020 com a questão da pandemia, né, a questão da falta de oxigênio no Brasil, né, houve toda uma movimentação. Então, essas empresas, elas precisam de um suporte de gente que conhece o mercado. E aí, eu sei que vocês têm, que a Araibosan possui alguns concorrentes que trabalham no mesmo segmento que vocês, mas a experiência que existe aqui dentro, a vivência que existe aqui dentro, ela é que define a qualidade que vocês dão ao trabalho de vocês. Então, primeiro, vocês são pessoas sérias. Segundo, vocês são pessoas que conhecem o assunto, né? Conhecem o mercado, né? Então, isso é premissa para que o resultado seja alcançado. As empresas que estão aí, que possuem dificuldade numa relação com o fornecedor de gases, elas devem procurar o suporte de uma empresa como a Araibosan. Essa é a minha opinião. Tá? Outro fator, que é um fator que vocês estão trazendo agora, e eu acho isso muito importante, é trazer um suporte técnico. Muito bem. De pessoas, de parceiros que são conhecidos de vocês, né? É como nós falamos no início, da questão de uma relação quase que familiar, né? Isso.
é o que vocês conhecem o trabalho, que podem acrescentar a esses clientes mais ganho. Então, nós temos que deixar claro, não é só uma questão de preço, não é uma questão só de contrato, é uma questão de trazer melhores condições de uso do produto e melhores condições de resultado, né, de qualidade daquilo que está sendo utilizado. Né? Então, eu penso isso. Perfeito, Tá? Paulinho. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque é uma relação de confiança mútua e é por isso que eu penso que nós podemos remar juntos aí por um bom tempo. Tá ok? Só temos a agradecer, né, velho? Só temos a agradecer, Paulo. Obrigado. Realmente essa nova que o Paulo falou agora é nova para o mercado. A gente realmente está começando com essa área técnica também, com esse suporte. Estamos desenvolvendo isso porque a gente sabe que o cliente precisa, visto que virou uma commodity e a gente está vendo que o cliente precisa disso. Então nós vamos trazer mais essa evolução dentro do processo e você é o primeiro a estar nessa partida com a gente. É um trabalho que se completa, né? É. São coisas que estão no mesmo sentido, né? Que possuem o mesmo objetivo de completar e trazer ao usuário a utilização mais correta daquele produto que ele está adquirindo. Né? Beleza. É isso. Fechamos? Paulinho, obrigado, cara. Valeu. Acho que saiu um pouco do microfone aqui, mas tudo bem. Muito obrigado por comparecer aqui e ter esse bate-papo com a gente, né? Esse papo de equilíbrio, né? E daí também agora eu vou pedir pro pessoal, né? Isso. Para nossa audiência aí para se inscrever no canal, apertar o sininho e, se possível, compartilhar com quem você acha que esse assunto, esse conteúdo aqui é importante. Eu queria agradecer para vocês essa oportunidade. Para mim foi muito importante estar aqui nesse momento, né? Vendo que realmente existe um projeto novo, né? Que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. A gente faz tudo com muito amor, Paulinho. Obrigado, brother. É isso aí. Um abraço. Aprendemos muito com esse gigante, pessoal. Muito mesmo. Quero agradecer ao Paulinho pela presença, agradecer o time da Testco que nos dá suporte aqui, tanto em marketing quanto, né, toda a operacionalização desse podcast. Muito obrigado, pessoal. Agradecer a nossa família. A gente falou de família hoje. Sem a nossa família, não estaríamos aqui de forma alguma. Eu não canso de agradecer isso. E agradecer ao nosso criador por ter nos preparado esse momento especial aqui, está cuidando de todos nós. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.